Você sabe a diferença entre contaminação, infecção e inflamação? Não sabe? Ou você acha que sabe e clicou no vídeo apenas para conferir se bate com o que está aí na cachola? Independente de qualquer coisa, conhecimento nunca é demais. Eu sou Jamerson Nascimento, você está no canal Anatomia e Saúde e eu convido você, depois da vinheta, a saber sobre as principais diferenças entre contaminação, infecção e inflamação comigo. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Anatomia e Saúde. Aqui no canal você vai ter disponível aulas de anatomia e fisiologia humana, assim como também vídeos, como esse, que tratam de temas relacionados à saúde, focando sempre nos aspectos anatômicos e fisiológicos. Entre os diversos tipos de contaminação, nós vamos nos ater à contaminação biológica e à contaminação química. Então, estes tipos de contaminação, eles vão se caracterizar pela presença de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que podem causar doenças aos seres humanos, assim como também a presença de substâncias nocivas ao nosso organismo, que podem estar presentes em qualquer meio, em qualquer tipo de objeto, na superfície do nosso corpo ou de qualquer outro ser vivo, ou então dentro do nosso próprio organismo. Sendo assim, tanto uma caneta pode estar contaminada, como o meu braço, a minha mão, ou qualquer outro ser vivo, ou qualquer outro objeto. O importante que eu quero enfatizar é que tanto seres inanimados, sem vida, como seres vivos, podem se contaminar. A infecção é a invasão, o desenvolvimento e a multiplicação de micro-organismos patogênicos em outros seres vivos. Ou seja, qualquer ser vivo que possui organização celular pode sofrer a ação de um processo infeccioso. Até os seres vivos mais simples que existem, que são as bactérias, seres unicelulares, ou seja, só possuem uma célula, podem ser infectados por vírus denominados de bacteriófagos. Ou seja, esses vírus adentram a estrutura celular dessas bactérias, se desenvolvem e se multiplicam dentro delas. Portanto, você jamais pode dizer que uma caneta ou um prato podem estar infectados. O que eles podem estar é contaminados, pois nem a caneta e nem o prato possuem a organização celular. Cabe ressaltar que a contaminação biológica orgânica, ou seja, aquela em que micro-organismos como bactérias, vírus, fungos ou outro micro-organismo patogênico está contaminando o pulmão, coração, cérebro ou outros órgãos internos, sempre vai ser precedida de um processo infeccioso, que pode ocorrer de diversas formas. Seja através da ingestão desses micro-organismos, seja através da mucosa nasal, a mucosa ocular, seja através de uma porta biológica de entrada pela pele, seja através do sexo desprotegido, seja através da transmissão vertical da mãe para o filho, transfusão sanguínea ou qualquer outro meio. Então, cuidado para não confundir os conceitos. Normalmente, quando você vê na TV vários profissionais de saúde, autoridades de saúde falando sobre cuidado para não se contaminar, normalmente eles estão se referindo à contaminação orgânica, aquela que se caracteriza pelo micro-organismo já dentro do nosso corpo. Sendo assim, nós podemos citar como exemplo, para que você não confunda, o SARS-CoV-2, o coronavírus. Ele que pode contaminar a superfície da sua pele e não vai representar tanto perigo quanto ao estabelecimento da Covid-19, pois para que ela chegue a adentrar o nosso organismo, para que ela chegue a infectar o seu organismo, se faz necessário que esses vírus entrem em contato com a sua mucosa oral, com a sua mucosa nasal, com a sua mucosa ocular. E se isso não acontecer, você não vai ser infectado e nem vai sofrer a Covid-19. A inflamação é uma reação do nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa do organismo, a uma agressão sofrida pelo nosso organismo, que deve ser neutralizada ou eliminada. As causas podem ser de origem infecciosa, como também em decorrência de traumas físicos ou a exposição a substâncias químicas tóxicas. Sintomas como um inchaço ou edema, vermelhidão ou rubor local, junto com a dor, o calor, que é o aumento da temperatura local, são alguns dos sintomas característicos do processo inflamatório. E se essa reação for em decorrência de um processo infeccioso, pode aparecer também uma secreção purulenta. Substâncias denominadas de citocinas são produzidas por algumas células do tecido lesado, fazendo aumentar o metabolismo.
o que isso vai promover uma dilatação dos vasos, assim como também o aumento do fluxo sanguíneo. Isso vai explicar o porquê do rubor, ou da vermelhidão local, assim como também o aumento da temperatura, o calor. A dilatação dos vasos sanguíneos vai ter como consequência o extravasamento do conteúdo plasmático num tecido lesado, o que isso vai fazer com que ocorra uma compressão das estruturas desse tecido, e entre elas estão algumas estruturas nervosas, algumas terminações, que acabam sendo sensibilizadas, causando assim a dor experimentada no processo inflamatório. E a presença da secreção purulenta, como dissemos antes, é um sinal que esse processo inflamatório geralmente decorreu de um processo infeccioso. E quem deu origem a esse processo infeccioso está sendo atacado por células de defesa como leucócitos, que saem dos vasos sanguíneos por diapedese e por quimiotaxia chega até esses micro-organismos e acabam englobando-os, matando eles e às vezes também se matando, o que vai caracterizar a presença do conhecido e popular pus. Exemplos de processos inflamatórios sem serem precedidos por um processo infeccioso, nós podemos citar traumas físicos, como pancadas em alguns locais do corpo, torções em algumas articulações e até mesmo um processo inflamatório nos tendões, que a gente chama de tendinite. A gente pode ver que nesses casos o local fica dolorido, muitas vezes inchado, apresenta um rubor e até fica quente, apresenta aí o calor local. Já o exemplo de um processo infeccioso que logo depois pode gerar um processo inflamatório, a gente pode falar sobre o furúnculo. O furúnculo é uma infecção bacteriana onde as bactérias penetram por um folículo piloso que saiu, abriu uma porta de entrada e essas bactérias geraram aquele processo inflamatório. Inchado, fica vermelho e até secreção purulenta vai aparecer. Então, como resumo, você não vai esquecer. Contaminação biológica vai ser aquela onde você vai ter a presença de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, em qualquer que seja a superfície, de seres vivos ou de seres inanimados. Quando você fala de infecção, você tem que considerar que micro-organismos, esses mesmos que eu falei, têm que infectar outros seres vivos, não podem ser seres inanimados, tem que ter organização celular. E quando você fala em inflamação, você está falando de uma reação do organismo a algum evento de agressão a ele. E a gente vai ter como sintomas principais o inchaço, o vermelhidão, o calor e a dor. Muitas vezes pode aparecer também a secreção purulenta. E assim finalizamos mais um vídeo educativo na área de saúde. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai lhe ser útil. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e enriqueça o conteúdo desse vídeo deixando o seu comentário aqui embaixo. Alguns conceitos importantes para o entendimento da aula estão na descrição do vídeo. Espero você numa próxima. Beijo no coração!